Ele trabalhou por 20 anos como porteiro, concluiu o ensino médio na educação de jovens e adultos, o EJA, formou-se em pedagogia e hoje é escritor, professor e contador de histórias. Hoje nós vamos entrevistar o guaçuano Marcos Cunha. Marcos, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Queria que você me contasse um pouco dessa sua trajetória, que você foi porteiro muitos anos e hoje escritor, professor e contador de histórias. Como se deu isso? Olha, se deu que quando a gente começou a trabalhar, trabalhava na roça, junto com meu pai de carpinteiro, que meu pai também é daqui da cidade, né? E meu avô também, que era carpinteiro. E aí surgiu uma oportunidade de, quando eu tinha 18 anos, fazer um concurso. Aí eu fiz um concurso de porteiro, né? E aí comecei a trabalhar, né? Em 1994, eu passei no concurso em segundo lugar e fui trabalhar de porteiro lá na Escola Caique, lá no Santa Terezinha 2, sem asfalto, sem nada, um bairro assim, começando, né? Então a gente foi com a coragem, a gente foi indo e conhecendo pessoas novas, desafios, e aí passou 20 anos eu trabalhando de porteiro. Aí eu senti um desejo, Andressa, que eu via muita gente crescendo, não somente na parte financeira, mas culturalmente, né, qualidade de vida, através dos estudos. E eu havia parado de trabalhar em 1984. E aí senti aquele desejo, né, de voltar, mas foi muito difícil. Aí eu comecei a fazer o EJA, né, a eliminação de matéria e tal. Depois eu fiz um técnico no meio ambiente no Pedro Ferreira Alves. Depois eu fiz o CEGEP, os Ciências Ambientais. Em 1997, 2007, né, eu fiz 2 anos de engenharia ambiental no Franco Montoro. Aí por motivo lá de dinheiro eu não pude continuar o estudo. Mas eu estava com aquela vontade de fazer acontecer, né? Via que a educação era o caminho. E aí que, pelo incrível que pareça, eu fui fazer o primeiro ProUni meu, o Enem. Aí ganhei uma bolsa de pedagogia. Falei, eu vou arriscar esse trabalho, né? Eu vou fazer esse estudo. Me apaixonei na área de educação. E hoje sou professor, né? Fui convidado para trabalhar na Biblioteca Municipal como contador de histórias. E aí, fazendo concurso de professor que eu tinha havido passado, né, a faculdade, né, tinha terminado. E fui fazendo concurso. E me efetivei na FEG. Né, eu estou há 3 anos lá na escola FEG. E aí surgiu uma oportunidade de eu escrever livros, porque eu já era contador de história na biblioteca. E aí eu comecei a narrar coisas, a gente até conversou em off, sobre memórias de Mogi Guaçu. E a maioria dos meus livros são de memórias, que aconteceu realmente aqui na cidade, mais precisamente na Vila São Carlos. Né? Porque você foi morador dessa região, aliás, ainda é, né? Faz Sim, isso mesmo. Quando a gente foi mudar, né, foi morar na Vila São Carlos, eu tinha 7 anos. Hoje eu estou com 50. Então faz 43 anos que eu moro no mesmo lugar. Então né? Tem bastante história para contar. Principalmente naquela época que as crianças se divertiam diferente. A gente tinha o contato com a rua, com os amigos, a gente explorava diversas brincadeiras. Né? Então começa por aí, as memórias que são resgatadas de Mogi Guaçu e manifestar num livro. Você pode dar um exemplo pra gente de alguma situação que você se lembra e que colocou no livro de alguma forma? O primeiro livro meu mesmo, O Segredo da Lancheira, narra tudo uma coisa incrível. Lá da escola Santo Antônio, depois veio ser Francisco Antônio Gonçalves, né? E narra que o meu personagem, Didi, ele entra na escola pequenininho, tanto de tamanho como de idade. Porque o Didi ele faz aniversário em dezembro. E criança cresce demais. Então uma criança que faz aniversário em janeiro, em outra dezembro, a desproporção é muito grande. E ele entrou, e com ele levou uma lancheira. Né? Levou uma lancheira, e dentro dessa lancheira tinha algo especial. Que só ele sabia que tinha dentro da lancheira.
E só que tinha pessoas na escola, que a gente sabe, muito curiosas. E teve um menino que foi mexer dentro dessa lancheira do Didi e descobriu um grande segredo que para ele foi uma tristeza de revelar esse segredo, né? Então narra essa passagem de transformação do Didi na escola, quando pequeno, na Vila São Carlos. E mostra também, você conta, né, também no livro, sobre locais que você passou. Sim. Que hoje estão diferentes, provavelmente. Completamente diferentes, sabe? Quando eu fecho meus olhos assim, eu me recordo naquela época que tinha pouco carro, a gente falava circular, a gente não falava nem que era coletiva, era circular, né? O primeiro posto de saúde que teve na Vila São Carlos, o pontilhão do cemitério, né? Que a gente passava por baixo, ia lá para o cemitério, né? Por Jardim Novo. Então hoje, lógico, o desenvolvimento é muito bem-vindo, mas é completamente diferente do que a gente vivenciou naquele passado, né? Ruas aumentaram, até pessoas que parecem na vida da gente, agrega algum valor, né, na nossa amizade, na nossa vida, e depois vai embora, né? A vida continua. No seu livro também sobre o Rio Mogi Guaçu, o que você pode falar pra gente um pouquinho? Olha, o pescador do Rio Mogi Guaçu aconteceu com o meu avô. O meu avô, ele morava na divisa entre a Roseira e Itapira, né? E minha avó, ela lavava roupa no rio. E o meu avô gostava muito de pescar. E ele foi pescar e levou minha avó para lavar roupa. E quando passava a tarde inteira, ele voltava a pegar minha avó, né, numa carroça, para levar embora. E nesse dia aconteceu uma coisa muito bacana, muito bacana. Com meu avô, ele colocou todas as tralhas dele dentro da carroça, junto com meu tio Clóvis, e foram pescar. E deixaram minha avó na pedreira lá, lavando roupa. E ele sabia que ia voltar ali depois de umas 8 horas. Só que começou a pescar e não pescou nada, mas nada, sabe? E ele ficou muito aborrecido, muito triste. E eu não sei se foi por causa da insolação o que aconteceu. O meu avô, ele começou a conversar com o peixe, né? E o primeiro peixe que ele pega assim, ele puxa assim, e o peixe vem assim, na mão, uma piapara enorme, gorda, sabe? Ele olhou aquilo lá e falou assim, eu não posso, né, dispensar esse peixe. Só que meu avô, ele começou a ver o peixe bocejar. E ele pensou que o peixe estava conversando com ele. Eu não sei se ele estava passando mal, né? E o peixe falou assim, ô pescador, não faz isso comigo não. Olha, se o senhor fazer isso, eu vou ficar muito triste. Falou, não, meu avô falando, peixe. Falou, não, você vai ser um peixe ensopado delicioso. Falou, pescador, faz isso comigo. Não tá vendo como que eu tô gordinho? Falei, então, é por isso mesmo que eu vou levar você embora, porque você é grande. Falou, mas se o senhor levar eu não vou poder deixar meus filhotinhos no rio, que eu tô grávida. Nesse momento, a gente que é ser humano, a gente se põe na posição do outro. O meu avô olhou para aquele peixe e falou assim, eu vou dar boa sorte para esse peixe. E soltou ele no rio, e ele sentiu um desejo assim, um alívio no coração muito grande. E aí quando ele foi pegar cada vara, né, que ele tinha colocado, ele vinha um peixe diferente. Vinha o segundo peixe grande, sabe? Até que chegou o rei do rio, Mogi Guaçu, um dourado, enorme, amarelo, a gente mostra até no livro, amarelo, coisa mais linda, né? Aí meu avô falou, mas não está acontecendo isso, eu já peguei 4 peixes, soltei, todas estão grávidas. Não, está acontecendo alguma coisa. Aí o meu avô tirou o peixe assim, e o peixe novamente começou a conversar com ele. Ô, seu grande pescador, o senhor é muito generoso. Falou, não vem com esse papo não, meu avô. Porque eu já sorteei lá a sua prima, o seu tio, o seu parente, tudo lá, todo mundo falando que estava grávida. E você tá grande assim, eu vou fazer frito, que a minha esposa adora. Falou, ô pescador, não faz isso comigo não, o senhor não tá vendo como é que eu tô? Eu sou fortinho. E falei, então, o meu avô falou assim, então vai me dizer que você tá grávida também.
Aí foi a hora da justiça, da verdade. Aí o peixe falou assim: olha, não vou mentir pro senhor não, grávida eu não tô, mas eu sou a parteira que vou fazer parte dos outros peixes. E ele soltou e foi, né? Foi. Quando chegou perto de uma pedra, que já estava combinado com a minha avó já pensando o que ela ia fazer com os peixes. Aí meu avô conversou com a minha avó Lázaro e falou assim: ó, Lázaro, aconteceu isso, e o amor supera tudo. A minha avó fala assim: Moisés, eu vou falar a verdade para você. Se eu não te amasse tanto, eu poderia acreditar que isso que você está falando é uma história de pescador. E assim termina a história, né? Histórias que aconteceram aqui em Mogi Guaçu, sabe? Que foi passado do meu pai para minha mãe, dos meus tios, né? O estilingue mesmo, que eu vou lançar dia 14 aqui na associação, né? Narra uma coisa de família. E na década de mais ou menos de 1980 e pouquinho, o meu pai, a gente já estava morando na Vila São Carlos, que a gente foi morar em 75. E meu pai comprou 5 terrenos. E lá era uma chácara. Coisa maravilhosa para criança. Descobrir como que nasce uma flor, como que nasce um fruto, galinheiro, como que é ovo, como que é horta. Aquela coisa, vivência mesmo de sítio. E o incrível que pareça, quando chegava no mês de setembro, a minha mãe conversava com meu pai, falava assim: Tonho, né? Meu pai Antônio, meu avô Moisés, Tonho, a gente precisa comprar milho. Comprar milho, compra latinha, a gente pensava, né? Mas era um milho especial, que a gente comprava na Casa da Lavoura, que hoje já é fechada aqui em Mogi Guaçu. Então, quando a minha mãe pegava o corcelzinho dela, a gente descia a Chico de Paula, que era mão dupla, passava na frente da Santa Casa, e lá tinha uma valeta, e eu narro no próximo livro meu, chamado As Aventuras da Mogiana. E a gente descia lá no centro, lá, né? E quando chegava na Casa da Lavoura, era um milho assim, roxo. E minha mãe falava assim: ó, não vai comer esse milho aqui, porque isso aí é veneno. Era fungicida para não pegar fungo, né? E quando chegava em setembro, a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos, eu era mais pequeno, eu gostava muito de chutar as covas assim de milho. O meu pai ia na frente fazendo buraco, o meu irmão pegava uma colherinha de adubo, né, colocava na cova, a minha mãe pegava 5 milhos, jogava com um bornarzinho assim, e eu ia embaixo, atrás, chutando assim as covas para tampar. Por quê? Quando chegava em dezembro, os milhos já estavam tudo grande, granado, e aí reunia toda a família para fazer as coisas deliciosas, que eu tenho saudade, vou chorar, eu tenho saudade até hoje. Milho, bolo de milho, curau com canela, pamonha com queijo, sabe? Coisas deliciosas. Só que reunia toda a família. E aí vinha alguns parentes nossos que moram em Jacutinga, mora em Pinhal, mora em São Paulo, vinha toda aquela família, sabe? 10, 12 pessoas para fazer aquele final de semana gostoso. E aí a gente brincava, se divertia, né? Uma coisa maravilhosa. Em Pinhal tinha um tio meu chamado tio Zé, o irmão da minha mãe. E ele me deu um estilingue para mim. Eu tinha visto, mas nunca era meu. É um forquilho assim de goiabeira, com tripa de mico, assim de elástico, com a malha. Malha é onde segura a pedra, né? De língua de sapatão, que é um sapatão velho que ele pegou e fez lá. Fez para mim. Nossa, menina. Andressa, olha que saudade. E aí eu brincava de atirar pedra em lata de óleo, né? E aí a pontaria minha ficou muito boa. Ficou maravilhosa, né? De tanto praticar, né? Então, maravilhosa. Aí eu comecei a fazer um desafio. Eu peguei uma lata de refrigerante, pendurei num galho e pelo pêndulo, aí ficava mais difícil. E mesmo assim aí fazendo. Até que um dia o meu pai viu que a brincadeira podia ficar séria e falou assim, meu pai, quando ele ficava bravo, ele chamava eu de moleque. Ô moleque, ó, se algum vizinho vir reclamar que você quebrou alguma coisa lá, nós vamos conversar.
E esse conversar naquela época lá era uma coisa autoritária, a gente não questionava o pai e a mãe, sabe? A gente ficava com medo. E aí eu peguei a minha monareta, que eu tenho até hoje, né? Desci no campo da lagoa, perto da Mogiana, né? E eu vi lá um pé de mamona. Eu nunca tinha visto assim, eu vi o pé, mas nunca tinha reparado. Mas moleque, quando quer saber as coisas, é uma coisa incrível. Uns cachos de mamona, uns pelotinhos assim, verde, né? Ah, moleque falou, é mais frágil que a pedra, não vai quebrar. E peguei um punhado de cacho, coloquei no guidão da bicicleta e voltei em casa e comecei. Só que a mamona, ela varia muito. E aí ficava muito mais difícil, né? E mesmo assim eu comecei a praticar e fiquei quase invencível. Quase invencível. Quando chovia, a gente fazia um barquinho de papel e colocava assim, sabe, torpedo. Nossa, eu me divertia. E aí até que aconteceu algo com esse estilingue. Que aí, se você, né, quiser, souber, os telespectadores, né, os amigos aí quiser, dia 14, eu vou estar lá na Associação Comercial Industrial de Mogi de Guaçu fazendo o lançamento desse livro chamado Estilingue, né? Dia 14 de março agora. 14 de março, isso mesmo. Né? Então, eu gostaria de convidar você, né, de ir lá, você, o Barzon, para receber lá os seus livros lá, né, que, nossa, agradeço a oportunidade, né, de estar contando não sobre o livro, mas das vivências que a gente fez, né, na nossa infância aqui em Mogi Guaçu. Isso é muito legal. E eu queria também saber de você, assim, o que mudou na sua vida com a escrita, com essa profissão que você descobriu? Olha, eu estava falando para você que a educação transforma as pessoas. Quando a criança ela te ouve, entende que ela pode ser melhor, né? O mundo dela fica melhor. E ela pode salvar o mundo dela, como a educação me salvou a minha, sabe? Hoje, tudo que está acontecendo comigo, de eu te conhecer o Barzon, são consequências desse trabalho de educação. Então, a educação abre portas. E abrindo portas, a nossa voz vai mais longe. Mas eu falo para você, cada um tem sua história. Então, eu acho que eu foquei muito na área infantil, porque eu gosto de contar história. Porque eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu não sei quem se diverte mais na contação de história. Se é as crianças, sou eu. Então, sabe? Você acha que seria assim, o segredo para uma boa contação de histórias é contar algo que você goste? Talvez esteja aí um grande segredo? Isso, porque é uma verdade que você vivenciou. Você está entendendo? Quando é ficção, é maravilhoso, sabe? A gente vê coisas grandiosas, né? Mas quando você conta a sua história, sabe? Fica mais fácil, sabe? Fica muito mais fácil. Então eu acredito nisso. Marcos, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Né? Foi uma conversa muito gostosa, né? muito enriquecedora. Agradeço. E muito sucesso. Para todos nós, né? Então gostaria de deixar assim minha saudação para você, Andressa, para o Barzon, para todos que estão aí, né, ouvindo o eco da nossa voz.